Da início à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Me cumprimentando os colegas, doutor Fernando, doutora Cristiana, doutora Ângela Castilho, doutor Mauro, também aos servidores, ao nobre representante do Ministério Público, doutor Arlério, os servidores na figura do doutor Gilberto, seus advogados e advogadas presentes. Nós vamos dar início à sessão, nós estamos adotando já agora na turma, desde a semana passada, e vista a estabilidade do processo, a ordem de inscrição de acordo com a inscrição do advogado, e não por relator. Então, leva alguns segundos a mais para a gente sair de uma sala e entrar na outra, mas o funcionamento já na semana passada foi tranquilo. Vamos adotar o seguinte critério de ordem de sustentação. Primeiro, ao advogado mais antigo, a gente tem feito aqui na 7ª turma essa deferência, processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Depois nós temos inscrição de advogado de fora de Belo Horizonte, que tem a preferência, e depois nós vamos à ordem de inscrição de acordo com o que chegou na secretaria da turma. E assim será feito. Além dos cumprimentos, fica aberto para manifestação, algum registro que Vossa Excelência gostaria de fazer. Então, vamos dar início à sessão. Eu consulto se fica aprovada a ata da sessão anterior, aprovada a unanimidade. E, doutor Gilberto, por gentileza, chamando. Participam desse primeiro processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon, atuo como segundo votante o juiz Mauro César e eu como terceiro votante. Por gentileza. Primeira preferência, relatora desembargadora Cristiana Fenelon. Número 33 da pauta, processo número 12.104, inscrito para sustentação oral, o advogado Otacílio Ferreira Cristo. 33 da pauta. Muito bem. Doutora Cristiana, por gentileza, a conclusão do voto. Quais os recursos ordinários interpostos pelas reclamadas e, no mérito, dou-lhes parcial provimento para condenar o autor ao pagamento de honorários comerciais no valor de R$ 300, equivalente a 5% sobre o valor atribuído ao pedido. Julgado improcedente. Bem, doutora Otacílio, por gentileza, com a palavra. Excelência, então, Vossa Excelência está dando, considerar a equiparação? É só com relação aos honorários? Só com relação aos honorários. Com relação aos demais itens, essa equiparação com ambos os funcionários, Vossa Excelência está deferindo? O objeto do recurso aqui o recurso é da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e Copasa Águas Minerais de Minas Gerais. Exatamente. Vossa Excelência, então, está... Eu estou negando provimento a todos os itens, mantendo o que foi decidido no primeiro grau e dando provimento apenas quanto aos honorários sucumbenciais sobre a parcela que foi julgada improcedente. Ok. Posso ver se há alguma... Fica ressalvada a oportunidade de manifestação em caso de voto divergente. Isso. Doutor Mauro? Eu estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora, senhor presidente. Eu acompanho, com exceção da questão da condenação dos honorários advocatícios, que eu entendo beneficiar da justiça gratuita. E fica assim proclamado, sendo do voto da relatora, vencido exclusivamente o terceiro votante quanto aos honorários. Os demais temas, a unanimidade. Muito obrigado, excelência. Eu que agradeço, doutor. Boa tarde. Bom dia, bom final de semana. Seguinte. Segunda preferência regimental, relator, juiz convocado Mauro César. Número 1 da pauta. Processo número 1827. Inscrito o advogado Glaucio Novas Luengo. Número 1 da pauta. Os processos relatados pelo doutor Mauro, participa ele é o relator, eu sou o segundo votante, terceiro votante, o desembargador Fernando Viegas. O advogado está presente, só um pouquinho de solidão. Doutor Mauro, por gentileza, a conclusão do voto. Conheço do agravo de petição, no mérito, nego-lhe provimento. Conhece e nega provimento. Doutor Glaucio, por gentileza. Senhoras e senhores desembargadores, em cumprimento da pessoa de Vossa Excelência, o relator, eu gostaria de fazer, antes da explanação, a leitura de uma decisão proferida por esta mesma 7ª turma, no ano de 2018. Resumidamente, Excelências, estabelece o seguinte: falece competência a esta justiça especializada
para prosseguir a execução dos créditos laborais contra sócios e empresas integrantes de grupo econômico de massa falida executada, encerrando a atividade desta Justiça com a quantificação da dívida e a expedição de certidão para habilitação de crédito do obreiro no quadro geral de credores perante o Juízo Universal da Falência. Excelências, essa decisão é recente, é do ano passado, no mês 6 do ano passado, e ela reflete exatamente o caso dos autos aqui. Estão incorrendo em paralelo a execução trabalhista e a habilitação dos créditos do obreiro na justiça, no Juízo Universal. Isso não preciso dizer a incongruência que isso vai produzir ao final dessa execução. Estão executando os bens dos sócios e, em paralelo, habilitando o crédito na falência. O mesmo crédito em duas esferas judiciais distintas. O que ocorre, Excelências? A falência, eu concordo que existe um entendimento de que, não havendo resultado útil na falência, é possível o prosseguimento com os bens dos sócios. Isso é um entendimento razoável. Entretanto, aqui, ainda não estamos nessa fase lá no processo falimentar. A massa falida possui patrimônio suficiente. Inclusive, eu peticionei no dia 19 uma proposta de aquisição de bens da massa falida no valor de 80 milhões de reais, de maneira que serão suficientes para fazer frente a todos os créditos trabalhistas. Essa é a expectativa. E essa avaliação da ata vênia, ela compete ao juiz da falência. Todos os credores precisam estar em paridade, em igualdade de condições, para a arrecadação do patrimônio e a distribuição de forma igualitária, sob pena de se priorizar determinados credores em detrimento dos demais, até mesmo da mesma classe de crédito, no caso, o crédito trabalhista. Alguns executam os bens dos sócios, alguns juízos permitem que isso ocorra, outros não permitem. Essa mesma sétima turma já posicionou-se no sentido de não ser possível o prosseguimento da execução. Entretanto, vem ocorrendo o que eu acredito que, ao final, vai produzir um resultado, uma incongruência jurídica aqui, o mesmo crédito sendo executado em ambas as esferas judiciais distintas. Então, a vênia que eu peço a Vossas Excelências é para que analisem o documento juntado de 85B, 7D, 6D, no sentido de verificar que existe uma proposta de aquisição das unidades, de duas das unidades das empresas falidas, e que a execução dos créditos lá no juízo da falência ainda não se esgotou, de maneira que o crédito trabalhista, a execução dos créditos trabalhistas contra os sócios deve aguardar um melhor resultado do juízo falimentar, para somente assim, ao final, em caso de insucesso da execução dos bens, da liquidação da massa falida, aí sim avançar sobre os bens dos sócios. É nesse sentido que eu peço a Vossa Excelência que analisem, e é o que havia a sustentar. Muito obrigado. Doutor Mauro. Eu ouvi atentamente a sua explanação, doutor, muito clara, sucinta, mas eu mantenho o meu voto. Digo o seguinte: em relação a aresto jurisprudencial da turma, o senhor sabe que a turma às vezes muda a composição e, consequentemente, isso pode alterar, respeitado o livre convencimento do magistrado que aqui está, que não se vincula a uma decisão de quem ele do desembargador que esteja substituindo, ou de que a turma pense assim eternamente. A jurisprudência é uma maneira do direito se expressar, tendo em vista exatamente as discussões e tudo mais. Então, pode haver um aresto no sentido da sua tese, mas aqui eu acho que a questão que sobressai é a natureza de crédito alimentar, porque eu examinei todos os documentos, inclusive esse que o senhor mencionou,
e verifico que não há nenhum óbice. Eu, inclusive, cito no meu voto arestos que fundamentam essa possibilidade da desconsideração da personalidade, mesmo em face da falência decretada. Não há incompatibilidade, não há questão de incompetência. Então, eu vou pedir vênia para manter a minha decisão e faço uma explanação, inclusive, com essas citações no meu voto. É assim que eu penso. Mantenho o voto, eminente relator, e eu peço vênia ao advogado da tribuna, até faço minhas as palavras do doutor Mauro. Uma turma de 4 juízes, e além de 4 desembargadores, mesmo entre os titulares, eventualmente, nós já vamos encontrar posições divergentes. Cito como exemplo a análise da questão do depósito recursal, o cabimento com seguro ou não, se é caso de oferecer, de conceder prazo para fazer novo depósito ou não. Isso é só a título de exemplo. E ainda aguçado pelas eventuais substituições que se façam, que ocorram e que ocorrem normalmente todos os anos, também pelo livre conhecimento de cada um dos julgadores. No caso, independentemente dessa decisão, que eu particularmente não me lembro dela, até porque em período de junho eu não estava aqui, mas também não vinculando, e nos termos do voto apresentado pelo relator, estou integralmente de acordo, notadamente o que diz respeito à possibilidade de execução contra os sócios da empresa, desde que, e como é a hipótese, eles não estejam dentro do plano falimentar. Então, nessa hipótese, eu peço vênia ao advogado e vou acompanhar o eminente relator. E consulto o doutor Fernando como voto. E só para reforçar, né, e lamentavelmente acontece, hoje deve acontecer aqui, a mesma matéria, no mesmo dia, na mesma sessão, ser decidida de forma diferente, dependendo dos 3 que participam do julgamento. Então, isso é normal que aconteça, até que se faça a uniformização, que ainda, né, em determinados casos, não se fez. Então, eu acompanho o relator. Senhor presidente, eu só queria acrescentar, até porque não falo só de substituto, mas a composição da turma se alterou no início do ano passado com a vinda do doutor Fernando, por exemplo, a saída do doutor Fernando Rios. Entre os titulares, nós já isso que eu quero dizer. Essa hipótese. Nem eu estou dizendo que o convocado também, dentro do seu convencimento, só mostra isso. Mas entre os 4, na mesma sessão vai haver, existe posição que pode ser divergente dependendo da composição. Permite apenas esclarecer um fato? Pois não, doutor. Vossa Excelência mencionou a situação dos créditos estarem ou não sujeitos à falência. No caso aqui, todos esses reclamantes, trata de uma execução unificada, estão habilitados no juízo da falência. Só gostaria de esclarecer esse fato. Isso foi bem esclarecido, matéria de fato. Muito obrigado. Doutor Glaucio, então fica proclamado o resultado, sendo do voto do relator à unanimidade. Muito obrigado, um bom retorno para o senhor. Bom final de semana. Agora nós vamos para a pauta normal. Tem um processo adiado, que é de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. O processo foi adiado em pedido de vista do doutor Mauro César. Pode chamar, por gentileza. O processo está na sala dos EDs e adiados. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon. Processo número 10.290, inscrito para sustentação oral, o advogado Luciano Marcos da Silva. Doutor Luciano não está presente, a eminente relatora já tinha exposto seu voto. Sim. Eu peço... Eu vou ler a conclusão. Pois não. Eu conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, foi provido o recurso do reclamado para absolvê-lo da condenação imposta e negado provimento ao recurso do reclamante. Vencida a relatora, que negava provimento ao apelo do reclamado, invertidos os ônus da sucumbência. Custas no imposto de R$10.000, calculado o valor da causa a cargo do autor isento. Mudou o voto em face das 2 divergências. O doutor Mauro acompanhou. Vossa Excelência. Então, a eminente já trouxe o voto. Vencida. Já trouxe adequado. Vou adequar a emenda e... Perfeitamente. Fundamentos após a sessão? Certo? Perfeitamente. Então, prevalece o voto, já na forma como exposto pela eminente relatora, já adaptado no que diz respeito ao provimento parcial ao apelo do réu. Obrigada. Muito obrigado, doutora Cristiana. Agora, então, nós vamos à ordem de inscrição feita pela internet. Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 15 da pauta, processo número 10.390, inscritos para sustentação oral os advogados Antônio Fabrício Gonçalves e Renato Perim. 15 da pauta. Não, é do Marcelo.
Doutor Marcelo, relator? Eu que sou relator. Eu, como relator, doutor Fernando Viegas, segundo votante, e a doutora Cristiana Fenelon, como terceiro votante. Eu vou ler a conclusão do voto. Essa reforma da Previdência vai mexer com a gente, não? Nós estamos na bica, né? Eu acuso o recebimento de memoriais de ambas as partes, muito bem elaborados. Eu vou à conclusão do voto. Conhecendo o recurso ordinário interposto pela ré, salvo quanto ao fator de correção monetária por falta de interesse, e no mérito dou-lhe parcial provimento, para determinar que são devidos a título de horas de espera no período imprescrito até 16 de abril de 2015, 22 horas e 30 minutos por semana, e a partir de 17 de abril de 2015, 10 horas semanais, excluídos os períodos de licença, afastamento, férias comprovados nos autos. Facultar a dedução dos valores comprovadamente aquitados a título de horas extras e horas de espera, conforme se verificar em sede de liquidação, respeitado o critério mensal de competência. Incólumes os demais parâmetros fixados na sentença para o cálculo das parcelas e reflexos. Com êxito do recurso ordinário interposto pelo autor, salvo quanto ao pleito de gratuidade judiciária e isenção do pagamento de custos e honorários advocatícios por falta de interesse. No mérito, dou-lhe parcial provimento, para determinar que as horas devidas excedentes da 8ª e ou 44ª semanal, que for mais benéfico, serão apuradas em sede de liquidação, considerando-se labor, em média, de 13 às 23, no domingo, e de 6 às 22, de segunda a sexta, deduzidas uma pausa de 40 minutos, intervalo entre a jornada de 1 hora no curso do período de direção, de domingo a sexta, excluindo-se para o cômputo respectivo, em média, 4 horas e 30 diárias contínuas, de segunda a sexta, em procedimento de carregamento ou descarregamento, como tempo de espera, uma ou outra diligência por dia, excluídos os períodos de licença, afastamento e férias comprovados nos autos. Major o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$10 mil. Custa sob responsabilidade da ré acrescidas no importe de R$600, calculado sobre 100 mil, novo valor atribuído à causa. Essa é a minha proposta de voto. Como há apelo das duas partes, primeiro, o nobre advogado do autor, doutor Fabrício, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente, o que nós propomos aqui da tribuna é que não seja conhecido o recurso, provido o recurso da reclamada e que seja seguida a proposta de voto de Vossa Excelência, que atende os pleitos desse procurador aqui. Muito obrigado. Doutor Renato, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente, demais julgadores, bom dia. O presente caso versa sobre duas questões. Primeiro, uma declaração de nulidade de rescisão e o segundo, as horas extras, tema este que foi objeto de reforma por parte do eminente relator. Pois bem, eu inicio aqui sobre o primeiro tema. E, para uma melhor compreensão, busco, na origem, a exposição da ordem cronológica dos fatos. O reclamante, durante o curso do contrato de trabalho, foi afastado para tratamento médico relacionado a problemas de visão. Teve um problema na retina e uma catarata. Problemas esses que se registram não têm qualquer relação com o trabalho. Não se trata de acidente de trabalho, não se trata de doença profissional, tudo isso incontroverso. O reclamante ficou 6 meses afastado do trabalho e, após a alta previdenciária, retornou à empresa para exercer as funções. Na ocasião, o reclamante apresentou laudos particulares atestando que não estaria apto para o exercício da função. Na visão do reclamante, corroborada por esses laudos, diga-se de passagem, unilaterais, o reclamante teria perdido a capacidade de visão em um olho e por isso estaria inapto para o exercício da atividade de motorista profissional, para a qual foi contratado. Ainda que se trate de documento particular e contrário ao laudo pericial do INSS, a reclamada foi sensível à situação do reclamante e agendou para ele uma nova perícia no INSS para que fosse revisada a situação administrativamente. O reclamante, curiosamente, não se apresentou para fazer essa avaliação e aceitou a conclusão administrativa do INSS. A situação causou perplexidade à época e, posteriormente, a empresa entendeu a razão disso. Pois bem, o reclamante, com alta previdenciária, sem interesse de questionar administrativamente a decisão do INSS,
permaneceu trabalhando por aproximadamente 2 meses na empresa com uma restrição de função, já que a empresa não colocou para exercer atividade motorista, seja porque havia um motorista contratado para a função, seja porque não iria correr esse risco, já que existia uma dúvida a respeito. Passado 2 meses, entendendo que não era o caso de qualquer estabilidade, seja porque o reclamante não foi acometido por doença profissional, não sofreu acidente de trabalho, a empresa rescindiu o contrato sem justa causa. Importante também ressaltar, excelências, que o reclamante aceitou a rescisão, levantou o FGTS, deu entrada no seguro-desemprego e, 4 meses após, ingressou com a ação trabalhista pleiteando a nulidade de rescisão ao argumento que estava doente. O pedido foi julgado procedente, o juiz de primeiro grau declarou a nulidade de rescisão, em decisão liminar incidental na sentença, determinou que a empresa imediatamente o reintegrasse sob pena de multa de R$30 mil. A empresa cumpriu a decisão e agora busca a reforma por meio do recurso ordinário. Pois bem, qual o motivo que justifica a reforma dessa decisão? Como dito, excelências, não existia aqui, data máxima vênia, qualquer impeditivo para a demissão do empregado. O mesmo não questionou administrativamente a conclusão do INSS. Um aspecto importante é que o reclamante não estava doente à época da demissão. Trata-se de um quadro médico consolidado. O reclamante, sim, mesmo se admitida a conclusão unilateral trazida por ele, diga-se de passagem, todos os laudos apresentados pelo reclamante em ato de boa-fé, a empresa trouxe ao processo, em máxima lealdade processual, mesmo se considerada essa conclusão médica unilateral do reclamante, excelências, a conclusão que você tem é que o trabalhador estaria inapto parcialmente e definitivamente para a função. Não se pode admitir, data máxima vênia, uma estabilidade por esse motivo. Do contrário, seria reconhecer uma estabilidade infinita do trabalhador. Mantida a decisão de primeira instância, quando poderia a empresa rescindir esse contrato de trabalho, já que o quadro é definitivo? Não se trata de um empregado que estaria inapto temporariamente, que teria alguma necessidade de tratamento médico. O reclamante não está doente. Ele teve, se verdadeira a conclusão do laudo particular, uma incapacidade definitiva, o que, no entendimento da reclamada, não justifica qualquer estabilidade. Como se não bastasse, excelências, e demonstrado após a prolação da sentença, a reclamada teve conhecimento que o reclamante, paralelamente, ingressou com uma ação na Justiça Federal justamente para postular os benefícios previdenciários do período. Ou seja, por um lado, o reclamante não questionou administrativamente a decisão do INSS, aguardou o lapso do seguro-desemprego para ele receber e, no mesmo dia, ingressou com as 2 ações. Registra que, inclusive, a procuração assinada na ação previdenciária data de um dia anterior da propositura da ação trabalhista. Ou seja, o reclamante, no mesmo período, busca o recebimento do auxílio previdenciário na tipificação B31 e o recebimento de salário, circunstâncias que são, data máxima vênia, totalmente incompatíveis. Também é importante registrar, excelências, que no processo previdenciário já existe uma conclusão, inclusive médica, de que houve um equívoco do INSS em dar alta a esse colaborador. Na ação previdenciária, o INSS, tudo isso está nos autos, o INSS propôs o pagamento de 80% do retroativo, o reclamante já aceitou e parece que existe uma divergência num único aspecto, já que o INSS propõe o restabelecimento do afastamento previdenciário, na tipificação B31, e o reclamante pretende a aposentadoria por invalidez. A circunstância, data máxima vênia, retrata não só a impertinência do pedido, mas uma absoluta má-fé da parte contrária, que sonegou todas essas informações no processo trabalhista. O reclamante, excelências, brada no processo e reitera que a empresa age na busca do lucro, mas quem busca o lucro aqui, data máxima vênia, é o reclamante, que no mesmo período quer receber os salários, quer receber o auxílio previdenciário e o seguro-desemprego. Data máxima vênia, com máximo respeito ao voto de Vossa Excelência,
a recorrente entende que a questão merece uma melhor análise, repito, de forma mais respeitosa possível, principalmente no que se refere à questão da indenização por danos morais. Primeiro, porque, como dito, não houve ilicitude por parte da reclamada, não houve nenhuma conduta ilícita. Ela demitiu um trabalhador que teve alta previdenciária e que optou por não questionar isso administrativamente. Segundo, porque não se trata de doença relacionada a acidente de trabalho, não se trata de doença profissional e, tampouco, doença grave que poderia, de alguma forma, enquadrar na súmula 463 do TST. Faço referência, inclusive, à decisão que ganhou notoriedade na semana passada do próprio TST, relatada pelo ministro Márcio Eurico, que conheceu de um recurso de revista oriundo do Tribunal da 23ª Região do Mato Grosso, proveu o recurso justamente por esse motivo, de que a indenização por danos morais, em caso de dispensa ilícita, deve ser demonstrada. No caso concreto, a prova testemunhal nada mencionou a respeito. Para terminar, o tempo está esgotando, gostaria de expor um pouco sobre a questão das horas extras, Excelência. A reclamada juntou aos autos as folhas de ponto, ainda que essas folhas de ponto não tenham assinatura, a prova oral não desconstituiu essas folhas de ponto, o reclamante também não as desconstituiu, nem mesmo por amostragem, houve simplesmente uma impugnação genérica. O juízo de primeiro grau baseou no depoimento da primeira testemunha, cujo depoimento nada mencionou sobre a rotina do reclamante. Nós, militantes da Justiça do Trabalho, sabemos que o mínimo que se espera de uma boa prática processual é que uma testemunha mencione sobre o contrato do reclamante. Inclusive, há juízes de primeiro grau que falam: o seu contrato de trabalho não me interessa, eu quero saber o que você sabe sobre o contrato do reclamante. No caso concreto, a testemunha nada mencionou sobre o contrato do reclamante. Pelo contrário, nos aspectos indagados, ele nada disse que desconhecia. E mais, a testemunha do reclamante mencionou que a jornada de trabalho dele, ele dirigia 12 horas por dia, enquanto o reclamante, em depoimento pessoal, mencionou que dirigia 16. A circunstância demonstra não só a falta de credibilidade da informação do reclamante, como o fato de que as duas de rotina de trabalho são absolutamente distintas. Não se pode argumentar sequer que a rotina de trabalho aqui seria uniforme, já que uma testemunha mencionou que trabalhava 12 horas, enquanto o reclamante mencionou que trabalhava 16. Por fim, já estou terminando, mesmo procedente o pedido de condenação em horas extras, a reclamada, peço vênia, posso concluir em 30 segundos? Por gentileza. Mesmo pertinente, mesmo mantida a decisão que condenou a empresa ao pagamento de horas extras, Excelência, gostaria de solicitar, de requerer a reforma da decisão, uma vez que a jornada estabelecida em primeiro grau, ainda que divergente da jornada definida por Vossa Excelência, limitou a jornada a 30 horas semanais. Ainda que se possa admitir que a jornada diária seja superior a 8 horas, deve ser aplicada, no mínimo, uma compensação de jornada, esta prevista nas normas coletivas, ou, ao menos, o pagamento apenas do adicional, conforme súmula 85. E, por fim, em relação à jornada de espera, a sentença de primeiro grau concluiu que havia 4 horas e meia de esperas por dia, quando, em 3 vezes por semana, por mera soma aritmética, conclui-se que seriam 13 horas e meia, o que também é motivo de reforma. Por todo exposto, eu agradeço a oitiva, agradeço pela extensão do tempo, é uma questão realmente desafiadora esse processo, e por isso eu peço a reconsideração de Vossa Excelência e, no mérito, que os demais julgadores deem provimento ao recurso da reclamada. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Excelência, posso esclarecer a matéria de fato? Matéria de fato, por favor. Sim. Eu represento aqui o reclamante oriundo de Alfenas, e ontem à noite eu conversei com o doutor Daniel Murad, que é advogado de sindicatos em Alfenas, e ele me passou hoje de manhã a petição que pode chegar no processo, que diz o seguinte: ele peticionou a Justiça Federal de Poços de Caldas em 25 de janeiro, dizendo: recentemente, ou seja, há cerca de 3 meses, o autor foi reintegrado em outra função compatível com seu atual estado de saúde como empregado na empresa, em razão de decisão reclamatória trabalhista, a qual anulou a dispensa do mesmo, face à sua doença, e ele abre mão
do benefício previdenciário, razão do fato, o autor não mais faz jus ao benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ora pleiteado, fazendo jus só o período anterior. Então, está aqui a boa-fé demonstrada no caso, e eu peço para, se concedido, o prazo para juntar essa petição que chegou no meu WhatsApp hoje pela manhã, já que ontem eu soube que ia sustentar nesse processo. Perfeitamente. Só um minutinho, doutor Renato. Doutor Fernando vai pedir... Isso eu peço vista para a próxima sessão. Perfeitamente. Inclusive, até em razão da manifestação do advogado, do doutor, ainda que o senhor não pedisse, pelo fato de ter dito que viria uma petição, já seria razoável. Só a última manifestação, doutor Renato, matéria de fato, por gentileza. Não, só para complementar a colocação do ilustre colega, na verdade, a postura do reclamante não é de boa-fé. Ele juntou essa petição no processo previdenciário... Isso não é matéria de fato, doutor. Muito obrigado. O senhor já teve um bom tempo para poder se manifestar. O processo está com vista. Esse processo está com vista para o eminente desembargador Fernando Viegas. Havendo a manifestação, chegando aos autos essa manifestação, será exercido o direito contraditório. Vossa Excelência terá a oportunidade para se manifestar, inclusive fazendo as considerações que julgar pertinente, quanto à petição do autor. Então, esse processo... Presidente, então, em vez de ser para a próxima sessão, quem sabe retira então, e esse depois processo reinclui. é retirado de pauta para que se aguarde a confirmação da manifestação do eminente desembargador. Paralelamente, também já pode aproveitar para examinar mais uma vez os autos. Para não ter que novamente retirar, se for o caso, às vezes o tempo é Então, esse processo é retirado de pauta em razão da manifestação do advogado do autor quanto à apresentação de petição em que faz alterações quanto ao pedido, apenas em razão disso. Tendo vista, eu examinarei essa petição, será concedido vista à ré, para que também se manifeste, posteriormente a isso, adaptando ou não o voto às novas manifestações, será feita uma nova publicação. Ao observar que a sustentação oral já foi realizada e muito bem realizada. Para a gente será apenas o julgamento na próxima, quando retornar na pauta. Então, esse processo fica retirado de pauta. Obrigado. Eu que agradeço. Um bom final de semana, senhores. Muito obrigado. Seguinte. Uma sustentação oral à distância, a partir de Uberlândia. Relator, desembargador Fernando Viegas. Número 19 da pauta. Processo número 10.830. Inscrita para sustentação, advogada Viviane Martins Parreira. Advogado, estou ouvindo, já chegou a... Sim, bom dia a todos. Muito obrigado, doutoras. Um minutinho, o eminente relator vai ler a conclusão do voto e depois a palavra será franqueada à senhora. Doutor Fernando, por gentileza, conclusão. Estou conhecendo o recurso ordinário e no mérito, dando provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio durante todo o pacto laboral, com reflexo em aviso prévio, indenizado, férias com terço, 13º salário e FGTS com multa de 40%. A base de cálculo será o salário mínimo. A ré deverá, em 5 dias contados da intimação específica, entregar o formulário PPP ao reclamante, constando a exposição ao agente insalubre sob pena de multa diária de R$ 100. Sem limitação, eu estou aqui aderindo à divergência e justificando. Este é o meu entendimento. Mas em outros julgamentos a turma limitou, então eu também não limito essa multa aplicada. Então, eu já peço que corrija aí, se for aprovado nesse mesmo sentido, porque eu também não limito. Eu limito algumas vezes, mas nesse caso de PPP, eu não faço limitação, porque não há outra forma de se cumprir essa obrigação. Eu nunca limito em nada, eu acho que não devemos limitar, mas... Eu acho que em alguns casos como eu ficava vencido, eu já fiz... O tipo de obrigação de fazer. É. Porque, nesse caso aqui, não dá para limitar, porque não há... Senão simplesmente descumpre eternamente. Como pensa... Outro dia, até na SDI, nós discutimos isso há 2 semanas atrás, exatamente, sobre limite ou não. Cada caso é um caso. Há obrigações que podem ser cumpridas de outra forma. E essa aqui, especificamente, não pode. Aí a multa tem de ser... Aí tem de ser sem ad limite, eterno. até cumprir. Como eu ficava vencido, eu me adaptei. Mas agora, né, eu acho que o quero direito retificar. Tem que ser flexibilidade. É só para justificar, né, a alteração. Sucumbente no objeto da prova técnica, reclamada arcará com valor fixado a título de honorários periciais, sendo arbitrado no valor da condenação em R$ 5.000, com custo de R$ 100 pela reclamada. Muito bem, doutora Viviane, essa é a proposta de voto do eminente relator. A senhora tem a palavra, por gentileza.
Não, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de me manifestar. No entanto, é exatamente o ponto nevrálgico da reclamatória que eu entendo que foi atendida a nossa pretensão. Então, eu agradeço. Perfeitamente. Doutor Fernando já deu seu voto. Doutora Cristiana foi acolhida. Doutor Mauro. Em princípio, eu pensei nisso e realmente eu vejo a questão prática mesmo, né? Eu já vi situações que realmente não cumpre, não dá baixa na carteira e a secretaria pode fazê-lo. É uma coisa. Mas o PPP não tem como, né? Então, eu estou inteiramente de acordo, já retirei aqui, não há qualquer divergência. Então, prevalece o voto do relator à unanimidade, nas formas como ele proclamado. E assim fica decidido. Doutora Viana, muito obrigado. Um bom final de semana para a senhora. Bom dia a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Aí você fez a retificação, então, né? Relator, desembargador Marcelo Pertence, número 23 da pauta, processo número 10593. Inscrito para sustentação, o advogado Edson Gutierrez, 23 da pauta. A conclusão do voto, conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor e dou-lhe parcial provimento para condenar réu ao pagamento das seguintes parcelas: 30 minutos extras diários durante todo o período imprescrito em todas as jornadas de trabalho cumpridas pelo autor, quais sejam no período de 30 de maio de 2012 a 11 de outubro de 2013, 14 às 22, 22 às 6, 6 às 14, e no período de 12 de outubro até 12 de outubro de 2013 até a dispensa das 6 às 15, das 15 à meia-noite. Com as horas em itinho deferidas, deverão ser acrescidos do adicional previsto nos instrumentos coletivos e na falta deste do legal, incidindo reflexo em férias, em avisos prévios, férias mais um terço, 10º salário, repouso semanal remunerado, FGTS mais 40%. Liquidação de sentença, deverão ser observados parâmetros divisor 180, súmula 264 TST, frequência constante nos cartões de ponto, a face a diretriz incerta na orientação jurisprudencial 394 da SDI do TST. Horas extras laboradas após a sexta durante todo o período prescrito, respeitados os dias de efetivo trabalho, com os adicionais, reflexos e demais parâmetros definidos no cálculo das horas extras in itinere deferidas. Autoriza a dedução de parcelas pagas sob o mesmo título já comprovado nos autos. São os demonstrativos de pagamento já anexados pela ré. Com êxito do recurso ordinário interposto pela ré, e no mérito, nego-lhe provimento. Estabeleça as parcelas de natureza salarial, por efeitos de cumprimento do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, eleva o valor da condenação para 22 mil, com custos no importe de R$ 440 pela ré. Essa é a proposta de voto. Com a palavra, o eminente advogado, doutor Edson Fiuza. Prazer revê-lo. Bom dia. Bom dia, senhor. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhor desembargador, senhor procurador, senhor presidente, aqui quanto ao recurso da empresa, o que sustenta o ilustre colega quando apresentou as suas razões recursais, que há, na decisão do douto juiz de origem, um pequeno conflito, porque Sua Excelência diz que, com relação, que as partes, com relação ao horário de 5 horas, senhor presidente. Veja, Vossa Excelência, diz o nosso colega que a contradição se mostra, pois nenhuma das partes, nem mesmo os cartões de ponto e respectivas escalas de trabalho homologada, indicam jornada iniciando às 5 horas. Então, aqui o que se procura, senhor presidente, nessa pretensão recursal do autor, é que sejam excluídos 15 minutos deferidos de horas in itinere, porque há mimba da referência do horário de 5 horas. O que também, salvo melhor juízo, iria refletir, reconhecendo isso, na provimento que Vossa Excelência entendeu de deferir ao recurso do autor. Porque, na verdade, segundo o nosso colega, o horário é de 6 horas, sempre às 6. E não há horário, segundo as razões recursais, de 5 horas. E quanto ao recurso do autor, senhor presidente, egrégio colegiado, a empresa sustenta que deve ser mantida a respeitável decisão de origem, com todo o respeito à proposta de Vossa Excelência. Porque, quanto às horas extras, intervalo, que o reclamante sempre alegou que trabalhava em turnos ininterruptos de revezamento de 8 horas.
No entanto, a cláusula 5ª da Convenção Coletiva de Trabalho autoriza o labor em turno ininterrupto de 7 horas. Também diz a empresa, senhor presidente, que foram atendidos todos os requisitos contidos no artigo 7º, a súmula 444 do egrégio TST, e que as horas, quanto aos horários efetivamente cumpridos, estão registrados normalmente nas folhas de pagamento de acordo com os cartões de ponto. Então, senhor presidente, a discussão basicamente é nesse sentido, inclusive quanto ao tempo à disposição também, que foi julgado improcedente, e quanto às horas intíneas. Por quê? Nessas horas intíneas, segundo a empresa, há transporte público regular que atende perfeitamente ao anseio do autor para o seu deslocamento. É o que se espera, senhor presidente. Então, provido o recurso da empresa e, quanto ao recurso do autor, que seja mantida a respeitável decisão, com todo o apreço ao voto proposto de Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Edson. Inicialmente, a questão do horário, que não há o horário de 5 horas, está sendo acolhido aqui, muito embora até nos embargos de declaração não tenham sido acolhidos pela empresa. Tanto que, na conclusão do voto, quando o horário que eu li era de 6 horas e 6, não tem o horário das 5. Então, é com essa referência que está sendo proclamado o resultado. No que diz respeito às horas extras e à análise, foi feita a análise dos cartões de ponto apresentados, quanto à validade dele, e, notadamente, o que altera, apesar de ter o recurso e das horas que eu trabalhava no turno de revezamento ininterrupto, são as horas em itinerário, que se acrescentam à jornada de trabalho, portanto, superam as 8 horas diárias. E quanto às horas em itinerário, o que a empresa fez foi fretar ônibus da mesma empresa que faz o transporte regular. Então, o horário que a empresa atendia com a mesma que fazia o transporte regular, e o transporte regular não atende aos horários de trabalho, inclusive com esse horário observado, o início ou o término às 6 horas da manhã, ele era para atender a necessidade da empresa, porque pegava na cidade e levava para a sede. Então, conforme eu apresento aqui no voto. Então, eu peço vênia, parabenizo Vossa Excelência pela sustentação, mas eu mantenho o voto na forma como apresentado, apenas fazendo esclarecimento. Foi acolhido que a jornada ou acaba às 6 ou inicia às 6. Não tem jornada acabando ou iniciando às 5 horas. E o fundamento para as horas em itinerário e, consequentemente, as horas acima da sexta, foi exatamente isso. Porque, embora fosse a mesma empresa, uma coisa é o que ela faz pela concessão de serviço público, que é um horário que não atende à necessidade. E a empresa Ré, ela contratou a mesma empresa de transporte para fazer o fretamento. Então, isso foi demonstrado nos autos, em razão disso, eu peço vênia e mantenho o voto como apresentado. Doutor Fernando. Estou de acordo. Muito obrigado, doutora Cristiano. Doutor Edson, prevalece o voto do relator. O senhor tem mais alguma sustentação? Eu acho que é da doutora Penelope. Perfeito. Então, o doutor Edson já está na próxima? O doutor Edson é da sala do doutor Fernando. Então, vamos para lá, que aproveitar a presença do doutor Edson na... Obrigado. Só para o senhor ficar um pouquinho mais feliz, né, doutor Edson? Desculpa, mas... É sempre uma alegria. Doutor Edson é um amigo que eu conheço há mais de 35 anos, desde o início da advocacia, por isso que a gente se permite. E é cruzeirense também, mas tirando isso, o respeito, né, pelas condutas e tudo é muito grande. Apenas obrigado, isso aí, para quebrar um pouco o clima. Por gentileza, o próximo processo com o doutor Edson. Relator desembargador Fernando Viegas, número 30 da pauta, processo número 11.506. Doutor Fernando, quando puder, a conclusão do voto, por gentileza. Estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Conhece e nega provimento. Doutor Edson, por gentileza. Senhor presidente, aqui realmente, com relação à proposta de voto de Sua Excelência, do desembargador, é uma interpretação subjetiva do contexto fático existente nos autos. Mas a empresa, com todo respeito à proposta de voto, ela quer ressaltar, senhor presidente, que quanto aos domingos e feriados, sustenta a empresa que que é o pagamento dos feriados laborados e não compensados na semana seguinte. Mas tal entendimento sugere à empresa que deve ser reformado, porque também sustenta a empresa que há míngua de existência de prova contundente nos autos. Então, espera-se, pois, senhor presidente, que seja preservado e seja acolhida a pretensão recursal da empresa. Em síntese, é isso, senhor presidente, é a análise do contexto fático. Muito obrigado, doutor Edson.
Doutor Fernando, por gentileza. Senhor presidente, a questão é simples, data bene, porque na documentação apresentada pela empresa, o reclamante apontou diferenças que correspondem com a verdade no sentido de que não houve algum pagamento. Então, isso será apurado. Aquele que não pagou será pago. O que já pagou não pagará novamente. Então, com base na própria indicação do reclamante, verifiquei que há diferença que é devida. Então, eu mantenho. Doutor Edson. Desculpa. Doutora Cristiana. De acordo com a eminente acompanho o relator, doutor Mauro. Também de acordo. A unanimidade, sendo o voto do relator, muito obrigado pela presença. Um ótimo final de semana para o senhor. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Relator desembargador Marcelo Pertence, número 14 da pauta. Processo número 10.380. Inscrita a advogada Camila Leite Lima. — 10.380, né? Conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor, e dou-lhe parcial provimento, a fim de determinar que arré o pagamento do adicional de 10% do salário mensal do autor, calculado na forma disposta na cláusula salário mensal pela execução de atividades extraclasse, definidos na cláusula Definições e Conceitos, inciso 7 da CCT 2016-18, no período compreendido entre 1º de maio de 2016 e 17 de dezembro de 2016. Doutora Camila. Doutora Camila, por gentileza, com a palavra. Bom dia, desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, serventuários e colegas. Com a devida vênia à proposta de voto do ilustre desembargador presidente, eu gostaria de ressaltar que, nesse caso, o reclamante não provou, com a devida vênia, nenhuma das suas afirmações trazidas na peça de ingresso. Inclusive, quanto à questão em que o recurso dele foi parcialmente provido, do próprio depoimento do reclamante, nós conseguimos a confissão de que ele participou 2 vezes de atividades extraclasse e que ele não era obrigado a comparecer. Inclusive, isso foi destacado pelo juiz em sentença, corretamente, data máxima vênia ao entendimento do ilustre relator, e a única testemunha ouvida no caso, ouvida a rogo do próprio autor, confirmou que o comparecimento não era obrigatório. Então, por esse motivo, a reclamada pugna para que seja negado provimento ao recurso do reclamante, mantida integralmente a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Muito obrigado, doutora Mariana. Data vênia, eu vou manter o voto como apresentado. A cláusula de definições e conceitos da Convenção dos Sindicatos Professores, ela fala que a atividade extraclasse é aquela inerente à atividade das aulas. Então, reuniões, horas extras, isso aí não entra na atividade extraclasse. E a empresa alegou que essas atividades extraclasse foram pagas como horas extras, que também não é a hipótese prevista na Convenção. Desculpa, doutor, eu trabalhei 14 anos em sindicatos professores, há 10 anos eu saí de lá. Então, a hora extra também não é remunerada pela atividade extraclasse. E a alegação da empresa é que as horas extras pagariam a atividade extraclasse, que foi até, inclusive, é mais objeto, mas não há prova do pagamento de horas extras também nos documentos apresentados neste período, que eu examino que não é a integridade do contrato de trabalho. Então, eu peço vênia e mantenho o voto como apresentado. Doutor Fernando. Estou de acordo. Doutora Cristiana. Fica proclamado, temos o voto do relator, doutora Mariana. Obrigada. Desculpa, doutora Camila. Um ótimo dia, igualmente. Perdão. Bom final de semana. Obrigado. Sustentação oral à distância, a partir de Juiz de Fora. Relator desembargador Marcelo Pertence, número 32 da pauta. Processo número 10.854. Inscrita para sustentação oral, a advogada Suzana Maria Paleta Guedes Moraes. 32 da pauta. Eu vou ler a conclusão do voto, por gentileza. Doutora Suzana, bom dia. Eu estou conhecendo o recurso apresentado pela primeira ré, exceto quanto à pretensão de exclusão da segunda ré, Fátima Buffet, por ausência de legitimidade recursal. E, no mérito, eu estou negando provimento ao apelo, mantendo a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos e também acrescentando fundamentos no que diz respeito à justiça gratuita e honorários sucumbenciais. Doutora Suzana, por gentileza, com a palavra. A senhora tem a palavra. Bom dia, excelências, excelentíssimos desembargadores. Essa é uma situação em que pessoas de um mesmo bairro
trabalhavam juntas, um bairro muito simples, muito pobre aqui de Juiz de Fora. E a RE, que é pessoa física, passou a prestar serviço ao Fátima Buffet para lavar as peças de toalha, peças de tecido, guardanapos. No finalzinho de 2016, quando a crise econômico-financeira do Brasil se agravou, o número de festas do Fátima Buffet caiu vertiginosamente. No ano de 2017, quase não houve festas, e as poucas que houve, elas utilizaram o que é hoje novo, na tendência da moda de festas. Isso é até fato público e notório, mas houve prova disso. Que hoje a tendência da moda é aquela decoração nude, é a decoração sem pano, a mesa só com tampo de vidro ou só com madeira de demolição. E isso foi detalhadamente explicado pela testemunha, ouvida a rogo da primeira reclamada. E é uma testemunha que trabalhava para a segunda reclamada. Como houve essa redução de festas e as poucas festas não utilizavam pano, o serviço de lavar essas peças caiu muito. Então, a autora chegava a lavar peças 1 ou 2 vezes por semana. Isso foi dito claramente pelas duas testemunhas das REs. A primeira, ela coordenava essa questão de festa, ela nem trabalhava mais, ela já tinha saído, ela não trabalhava mais na segunda RE. Mas ela explicou que no ano de 2017, ela que coordenava essa questão de buscar as peças para lavar e entregar. E ela afirmou categoricamente que às segundas-feiras não havia essa lavagem de peças, que se havia era 1 ou 2 vezes, mais ou menos entre terça e quinta, sexta não havia, sábado muito menos. Os trechos do depoimento são muito claros, excelências, que nem sempre tinha toalhas para lavar, que quando havia toalhas, muitas vezes pela frequência das festas, era uma festa que utilizava toalha, panos, peças de pano, a cada 5 festas. Que no ano de 2017 caiu muito o número de festas. Em maio e junho não houve utilização de peça de pano. 2 meses que a reclamante não trabalhou. E por que se deduz que se não havia pano para lavar, a reclamante não trabalhou? Porque na própria petição inicial, a reclamante fala claramente que ela só lavava peça de pano e só para o Fátima Buffet. E a prova é clara que a senhora Maria Lúcia Leite, a primeira RE, pessoa física, ela só tinha essa lavagem de panos só para o Fátima Buffet. E as poucas peças de pano que sobraram pela tendência, pela crise, tudo isso que eu já falei, as poucas peças ainda eram levadas por uma concorrente que era a Lavanderia Sul América. Por fim, a segunda testemunha era um bombeiro hidráulico que fez reparos na residência da senhora Maria Lúcia, que essa lavagem de tecidos era na residência. Essa testemunha, como bombeiro hidráulico, ficava aos sábados, e aos sábados, como não tinha prestação de serviço alguma, nunca teve, porque era 1 ou 2 vezes na semana, então aos sábados nunca tinha serviço de lavação de toalhas. Na verdade, esse bombeiro conseguia trabalhar na parte hidráulica. E é uma coisa óbvia, se ele trabalhava na parte hidráulica é porque realmente a máquina de lavar não podia funcionar. Então, o sábado, ficou mais patente. E ele ficou lá um tempo razoável, esse bombeiro hidráulico, durante a semana, e a reclamante pouco, 1 ou 2 vezes na semana. Então, excelências, caso vossas excelências entendam por manter a declaração de vínculo empregatício, requer a primeira reclamada, se dignem vossas excelências, restringir que essa prestação de serviço seja de 1 ou 2 vezes na semana, no máximo.
Ou, na pior das hipóteses, também excluir o sábado, porque se tinha serviço de reparos na parte hidráulica sábado, é óbvio que nunca houve trabalho aos sábados. É o que requer a primeira reclamada para os devidos fins de direito, para que seja feita justiça. Obrigada. Eu agradeço. Eu vou pedir vênia, parabenizo o eminente advogado pela sustentação, que é uma característica da nobre advogada, mas eu vou pedir vênia e manter o voto como apresentado. No que diz respeito aos relatos quanto às horas extras, eu estou adotando os mesmos fundamentos da decisão de primeiro grau, que analisa e que, pelo entendimento com o qual eu entendo, não havia trabalho apenas 2 vezes na semana. Muito menos pode-se entender como razoável que todo sábado alguém estivesse lá limpando a máquina, consertando a máquina de lavar. Inclusive, nesse aspecto aqui, a eminente juíza fala quanto à primeira testemunha do réu, que raramente frequentava a residência da primeira reclamada. Me parece que não é razoável que a máquina de lavar estragasse toda semana e que todo sábado estivesse em manutenção. Do outro lado, a testemunha da segunda ré fala no labor em 2 dias na semana e esclarece que a reclamante e outra menina faziam um serviço de lavanderia de 1 a 2 dias por semana, geralmente terça e quarta, e que as toalhas para lavar chegavam na segunda. Inclusive, já viu a reclamante ajudando o marido, a senhora Maria Lúcia, a descarregá-las do carro. Por certo, a depoente presenciou a reclamante laborando segunda, terças e quartas-feiras, comprovando a habitualidade, sempre lembrando que a prestação de serviço não foi negada. Então, eu parabenizo o esforço argumentativo da nobre advogada, mas eu mantenho o voto como apresentado e também justifico mais ainda também quanto à justiça gratuita e os honorários sucumbenciais. Então, com todo o respeito à sustentação, eu mantenho o voto como apresentado e consulto aos eminentes julgadores como votam. Doutor Fernando. Estou de acordo. Doutora Cristiana. Eu também só quero fazer a ressalva quanto aos honorários advocatícios, que estou acompanhando, porque a reclamante não foi sucumbente em pedido algum. Ela ganhou menos horas extras, mas o pedido foi acolhido em parte. Em parte. Então prevalece o voto do relator apenas com ressalva de fundamentação da eminente desembargadora Cristiana quanto aos honorários sucumbenciais. Bom dia a todos. Doutora, muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 28 da pauta. Processo número 11383, inscrito para sustentação oral, o advogado Elias Nege Neto. 28 da pauta. Doutor Elias, eu não o vejo aqui. Ele não está. E peço ao desembargador, então, que leia a conclusão do voto. Pois não. Conheço de ambos os recursos, rejeito as preliminares, no mérito do parcial provimento ao apelo da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferentes comissões em razão da redução do percentual, quando, dado desconto ao cliente, observados os critérios de apuração indicados na exordial e reproduzidos nos fundamentos. Observados os mesmos reflexos deferidos na sentença para as demais diferentes comissões. Condenar também ao valor de R$ 350 a título de prêmio meta monetária em todos os meses nos quais a autora não oferiu o prêmio, como se apurar em liquidação. 15 minutos extras por dia de efetivo labor, em razão do descumprimento do artigo 384 do CLT. Elevação da compensação por danos morais para o importe de R$ 5.000, a ser atualizado na forma da súmula 439 TST. Nego provimento ao recurso da reclamada, esclareço a natureza das verbas salariais, acresço 40.000 a condenação com recursos adicionais de R$ 800 a cargo da ré. Perfeitamente. Essa é a conclusão do voto. O advogado não está presente. Doutor Mauro? Não há divergência, senhor presidente. Eu também acompanho o eminente relator e fica proclamado o resultado. Nós temos voto do eminente relator. Seguinte, por gentileza. Relator desembargador Marcelo Pertence, número 46 da pauta. Processo número 11.700, inscrito para sustentação oral o advogado Juscelino Teixeira Barbosa Filho e também o advogado Fernando de Castro Neves. 46 da pauta. Eu vou à conclusão do voto. Eu conheço o recurso ordinário interposto pela autora e dou-lhe parcial provimento para condenar a primeira ré ao pagamento de diferença de FGTS vindicados na inicial correspondente aos depósitos fundiários não efetivados referentes ao período de afastamento previdenciário compreendido de 8 de setembro de 2011 a 21 de outubro de 2013,
e de 26 de maio de 2014 a 6 de julho de 2014. Declarar a nulidade da dispensa operada em 4 de abril de 2017, determinando a reintegração do obreiro ao emprego, em função compatível com a condição física da autora, com pagamento de salários vencidos e vincendos, garantindo todos os direitos e vantagens decorrentes do pacto laboral previsto em lei, normas coletivas ou regulamentos empresariais, inclusive 13º, férias mais um terço, repouso semanal remunerado, FGTS atinente ao período de afastamento, acompanhada da devida retificação da CTPF nas mesmas condições anteriores, função, remuneração, local e horário de trabalho, no prazo de 10 dias após a intimação específica para tais finalidades, depois do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 150 até seu efetivo cumprimento. Autoriza a dedução de parcelas pagas idêntico título, juros, correção monetária, recolhimentos previdenciários e fiscais na forma da fundamentação. Declaro as parcelas de natureza salarial, nos termos do parágrafo 3º do artigo 832. Inverto os ônus da sucumbência, fixando a condenação em R$ 10.000, com custo de R$ 200 pela primeira ré. Essa é a proposta de voto, havendo sustentação apenas da autora. Primeiro fala o eminente advogado, doutor Juscelino, pela autora? Sim. Por gentileza. Senhor presidente, bom dia, na pessoa de quem a todos saúdo. A proposta de voto de Vossa Excelência atende, em parte, os anseios da autora. No que pertine ao Fundo de Garantia, a invocação é do artigo 461, que seria, até mesmo pelo princípio da aptidão da produção da prova, ônus da reclamada em comprovar o recolhimento do Fundo de Garantia no período de afastamento sobre o fundamento de acidente de trabalho. Nesse ponto, Vossa Excelência atende os anseios da autora. A questão mais importante do processo, vamos analisar, é a questão da nulidade da dispensa. E por que a reclamante invoca a nulidade de dispensa? Após ter sofrido 2 acidentes de trabalho, passou a integrar a cota de portador de necessidades especiais. Quando fora dispensada a reclamante em abril de 2017, qual que é a sua argumentação? A reclamada, à época, não cumpria a cota de PNR. E a certidão acostada às folhas, os documentos acostados às folhas 801 e 804 do Ministério do Trabalho, comprovam cabalmente que em abril de 2007, realmente, a cota não havia sido cumprida. E, mais ainda, os documentos apresentados pelo Ministério do Trabalho em termos de ofício comprovam, inclusive, que a reclamada reiteradamente e rotineiramente não cumpre a cota. Numa média dos últimos 12 meses trabalhados pela reclamante, a média de PNS teria que ter sido 150 e poucos. E ela, em média, tinha de 130 a 140 PNS contratados. O que sustenta a reclamada, na realidade, que teria contratado uma outra pessoa para substituí-la. Entendemos até que não há prova nos autos dessa contratação da substituição, mas teria que haver, de qualquer forma, para que fosse legal a dispensa, a cumulatividade. Não só a substituição, mas que a cota também tivesse sido cumprida à época da dispensa. E à época da dispensa, a cota não era cumprida. Então, neste ponto também, a proposta de voto de Vossa Excelência contempla os anseios da reclamante. No que pertine ao seguro de vida, havia um apólice de seguro de vida, inclusive com perda de capacidade funcional. A perícia foi feita e entendeu que havia uma perda de capacidade laboral de cerca de 50%. Por quê? O braço esquerdo e a mão esquerda ficaram completamente sequelados em virtude dos acidentes. A seguradora pagou apenas com base em 20% do capital segurado. O que pleiteia a reclamante? É que receba o capital segurado no percentual de 70%, como a apólice assim estabelece. O percentual pago pelo Banco Bradesco foi muito aquém daquilo que realmente estava estabelecido e que ficou comprovado pela perícia. Gostaria até de registrar que há uma incongruência na sentença de piso no que pertine a essa questão do seguro. Porque, ao mesmo tempo que indefere ao pedido, fala que, em relação às diferenças do que fora pago, o juiz de trabalho seria até mesmo incompetente para processar o feito. Ora, ou é competente para processar o feito como um todo, em relação ao seguro, ou não é competente. Com a devida vênia, a prova pericial foi exatamente nesse sentido da perda integral da capacidade. Tanto houve perda integral da capacidade de um membro, que a CNH da autora foi recolhida. E recolhida por quê? Porque nós sabemos hoje que os vendedores, 98% dos vendedores pracistas, se deslocam utilizando motocicleta. E, em virtude do acidente, foi recolhida a CNH, porque ela não tem mais condição, força física para pilotar a motocicleta. Então, o que entende a reclamante? Realmente houve uma incapacidade quase que total para o exercício da atividade vendedora, especialmente da forma com que ela era desenvolvida. É o que se pede também o provimento desse aspecto. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Fernando, por gentileza.
Bom dia a todos. Respeitosamente ao voto do ilustre relator, bem como a brilhante sustentação do meu colega, trata-se, como explicado por ele, uma ação de uma pessoa com PCD, denominado PCD. Respeitosamente à questão do FGTS, às folhas 722 foi juntado pela reclamada um documento que consta que não foram encontrados apenas os depósitos de 2009 e 2010. No entanto, o pedido é diferente. O pedido é do outro período, né? Então, está ali a comprovação de que o FGTS, de fato, foi pago. E, até, no fato, causa estranheza, porque para reclamante é muito fácil. Hoje, é muito fácil acessar o extrato do FGTS, juntar os autos, não é o interesse dela, provar a diferença. Aí tem o cartão trabalhador, hoje nós temos os aplicativos, hoje nós temos o caixa eletrônico, hoje nós temos o site, N formas. E a reclamada que junta o comprovante do que somente não tinha sido encontrado esses períodos. Com relação à questão nefrálgica do processo, que é a questão da estabilidade, faço menção a um julgado proferido por esse ilustre relator, anexado, transcrito pelo próprio recorrente, em que menciona, de fato, a acumulação de duas situações para deferir a estabilidade, que a substituição e o atingimento da cota. Mas, nesse julgado proferido pelo relator, menciona que, mesmo que próximo, então, se formos verificar o documento de folhas 803, apresentado pelo Ministério do Trabalho, há uma variação de descumprimento de cota e cumprimento de cota. Então, dois PCDs a menos, 4 PCDs a mais, 1 a menos, 3 a mais, existe uma variação. E até, relatando, o juiz de primeira instância foi sensível nesse ponto, da dificuldade que e Vossas Excelências encontram várias situações de empresas que descumprem a cota. E a reclamada está sensível a isso e quer cumprir, que contratou uma pessoa para substituir a reclamante. E há prova, sim, nos autos, o senhor Paulo foi contratado para substituir a reclamante. E a reclamante, na época, não era vendedora. Ela já estava readaptada por uma nova função, porque ela sofreu 2 acidentes, sim, mas acidentes de trajeto. Trajeto indo para o trabalho. Então, ela já estava readaptada em outra função, trabalhando como assistente administrativa. E foi, de fato, contratado. A questão que não há prova, que o senhor Paulo foi contratado para substituí-la, ora, Excelência, os documentos são os mesmos. Os mesmos documentos da contratação da reclamante, constam da contratação da reclamante como reconhecendo como PCD, estão no senhor Paulo. Me estranha o fato de mencionar que não há prova. Olha, a prova é evidente. Então, a recorrida requer que seja analisado esse ponto sensível da proximidade da prova com o juiz de primeiro grau, que analisou de forma bastante detalhada todos os pontos apresentados e julgou improcedente o pedido. Ou seja, a reclamada, deste modo, requer a manutenção da sentença de forma integral. Obrigado, Excelência. Eu agradeço a manifestação. Quanto ao fundo de garantia, não tenho a menor dúvida que é ônus do empregador, ainda que tenha aplicativo, consultas, cartão do cidadão, cartão do trabalhador. Quem tem que comprovar que pagou a obrigação, depositou a obrigação que tem que fazer, é de quem tem que fazer. E, no caso, quem tem que depositar fundo de garantia, a empresa, ela não trouxe comprovante nesse período. No que diz respeito à dispensa da nulidade, não se discute que o novo empregado foi contratado e que seja o portador de deficiência. O que está em discussão é exatamente o número, e é fato incontroverso, que também não sujeita a impugnação específica, de que a data da sua dispensa deveria haver pelo menos 148 empregados e o número de deficientes. Eu não me recordo, faço centenas, às vezes até milhares de decisões, especificamente qual foi o modulador dessa decisão de Vossa Excelência, mas eu entendo aqui que há elementos suficientes para entender como não atingida a cota, notadamente numa empresa com o potencial que tem essa ARRE. Então, eu peço, Vênia, manter o voto nesses 2 aspectos destacados pela ARRE. No que diz respeito ao seguro de vida e acidentes pessoais, contudo,
Data vênia também. Verifique das razões recursais existência de flagrante inovação no tocante às altercações sobre percentual considerado para o pagamento de prêmio e em relação à apuração do capital segurado, apresentando a recorrente fundamentos que se desvirtuam diametralmente da causa de pedido apontada na inicial, qual seja a ausência de pagamento de indenização de seguro de vida e acidentes pessoais. Então, data vênia, eu entendo aí por essa inovação. Caso contrário, fica evidentemente que aí cada um da parte poderá adotar as medidas que julgarem pertinentes. Eu pedindo vênia às sustentações e agradecendo pela colaboração, consulto os demais colegas como votam. Doutor Fernando. De acordo com o relator. Doutora Cristiana. De acordo com bem lançado o voto, integralmente. Eu agradeço. Então, prevalece o voto do relator, a unanimidade. Muito obrigado pela presença. Um bom final de semana para os senhores. Jane, por gentileza. Doutora Jane. Processo na sala do desembargador Mauro César, número 19 da pauta. 11952, inscrito o advogado Jamerson de Faria Marra. Processo 19. O advogado já está presente. Doutor Mauro, por gentileza, conclusão do voto. Só um minutinho, senhor presidente. Perfeito. Eu estava em outra sala e... É o 19? 19 da pauta. 11.952.40/2017. Aí, Moré. Bom dia, doutor. Bom dia, Tomás. Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao apelo dos reclamados. Dou parcial provimento ao recurso da reclamante para declarar que, pertencendo à categoria dos financiários, a ela se aplicam as convenções coletivas anexadas com a inicial, celebradas entre a FENABAN e a CONTRAF. Além disso, acresço a condenação o pagamento de diferenças de comissões à razão de 12%, que serão apuradas com base na produção mensal da autora, acrescidas de reflexo nas horas extras, repousos, avisos, 13º, férias, fundo de garantia, mais 40%. O pagamento como horas extras da jornada prestada após a sexta diária ou 30ª semanal, aplicando-se o disposto na súmula 340 quanto às comissões, observados os reflexos de demais parâmetros arbitrados em primeiro grau, para o cálculo da sobrejornada relativa ao período em que a reclamante trabalhou como assistente. Mantido o valor da condenação, doutor Jamerson. Muito bem. Doutor Jamerson, com a palavra. Atende a proposta. Manifestado pelo advogado, eu acompanho o voto do relator integralmente. Doutor Fernando? Também acompanho. Então fica proclamado o resultado sendo o voto do relator. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Bom final de semana. Seguinte. Continuando o relator, juiz convocado Mauro César, número 4 da pauta, processo número 10.261, inscrito o advogado Rodrigo da Costa Ferreira, 4 da pauta. O advogado está presente. Muito bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Só o eminente relator vai ler a conclusão do voto e eu passo a palavra para o senhor. Tá ok. Quando puder, doutor Mauro, por gentileza. Sim. Conheço do recurso da reclamante e, no mérito, nego provimento. E mantenho as razões decididas a respeitável sentença. Muito bem. Doutor Rodrigo, por gentileza. Muito bom dia, senhor presidente, demais membros do tribunal. A recorrente, que é a reclamante dos autos iniciais, ela vem, nesse momento, requerer e suplicar Vossas Excelências sobre o direito de produção de prova nos autos. Direito esse que ela entende como fundamental para verificar a veracidade de todas as alegações apresentadas no processo. O que acontece? Esse direito que a recorrente vem diante de Vossas Excelências, eu poderia até citar alguns artigos da CLT, poderia citar várias jurisprudências, mas esse advogado aqui, ele preferiu citar apenas um artigo que está na Constituição Federal. É o artigo 5º, inciso 55, que diz que é assegurado a todos os litigantes do processo, né, judicial ou administrativo, é assegurado o contraditório, a ampla defesa e todos os meios inerentes a eles.
Então, sobre essa prisma que eu gostaria de redigir o direito, né, de produzir provas da minha cliente recorrente. O que aconteceu, Excelências? A minha cliente recorrente, ela ficou impossibilitada de exercer seu direito de produzir provas, impedida de exercer seu direito de produzir provas. Foi cerceado o seu direito de produzir provas nos autos. Em decorrência disso, ela ficou impossibilitada de produzir provas das testemunhas dela, de produzir provas da testemunha da reclamada e do depoimento pessoal também da reclamada, que seria muito útil. E um quarto item que é fundamental. A sentença ela não espelhou um próprio ofício do juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau ele expediu um ofício para a Delegacia Regional de Trabalho requerendo que fosse feita uma diligência lá na reclamada, nas dependências da reclamada, de modo a auferir quaisquer irregularidades. Esse parecer não foi inserido ainda nos autos e não foi analisado esse parecer ainda. Sabe-se, portanto, que, através da diligência por outras pessoas, constatou-se várias irregularidades, lógico, mas não foi inserido isso nos autos, e o juiz também não chegou a apreciar esse documento importantíssimo. Documento esse, frisa-se, que foi expedido por próprio ofício do juiz, mas ele preferiu, né, dar a sentença sem analisar a volta desse documento. Tá certo? Então, mais um documento, mais uma prova que a reclamante entende que foi cerceado o seu direito. O que acontece, Excelências? No presente caso concreto, a audiência inicialmente foi marcada para as 9 horas. 9 horas. Por algum motivo, o respeitável juiz antecipou a audiência para as 8h45. A audiência iniciou-se às 8h45. Esse advogado que aqui está adentrou na audiência às 8h50, sendo que foi informado que a fase instrutória já havia sido realizada. A minha cliente, a recorrente, sem saber dos ditames e conhecimentos processuais, não soube manifestar e não soube alegar as questões probantes, né, que se faziam necessárias. Então, nesse ponto, a gente entende, né, que foi cerceado o direito da recorrente no sentido de produzir provas, para que o convencimento judicial pudesse ser mais bem trabalhado, numa sentença mais bem trabalhada. Alguns conflitos na própria ata de sentença merecem destaques, alguns conflitos. Quais sejam? Na ata de sentença, começa a ata de sentença dizendo assim, quer ver? Na ata de sentença, ela começa assim: às 9 horas, aberta a audiência, pregoadas as partes, presente a reclamante acompanhado do advogado Rodrigo da Costa, esse advogado. Então, algum conflito, porque, na realidade, a audiência começou às 8h45 e a reclamante não estava acompanhada desse advogado que vos falam. Né? Então, Excelência, dessa forma, né, com data vênia, com respeito, a recorrente entende e requer a Vossa Excelência, suplica a Vossa Excelência que seja reformada essa sentença, que seja dada oportunidade para a recorrente apresentar essas provas, que seja dada oportunidade do juízo, respeitar o juízo de primeiro grau, analisar esse ofício que entende-se que deve estar para esse ofício da Delegacia Regional de Trabalho, que já deve estar para ser inserido nos autos, para que a sentença seja mais bem fundamentada, e aí sim, a gente trabalhar em cima disso. Então, requer-se nessa oportunidade, frisa-se, a reforma da sentença, tendo em vista a impossibilidade de apresentação de provas nos autos. Para isso, esse advogado frisa-se e reitera menção ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Ok? Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado. Doutor Mauro, por gentileza. Ouvi atentamente a sua explanação, doutor, mas eu peço vênia para divergir de Vossa Excelência no sentido de que, na hora marcada, quem tem que estar presente é a parte. A parte estava presente, acompanhada da senhora Jéssica Martins da Silva, estagiária. E foi informada a juíza de que não havia mais prova a produzir. Depois consta aqui, não da ata de sentença, mas consta da ata de audiência e depois da sentença, consta exatamente tudo o que ocorreu, que o senhor adentrou a sala depois. Quer dizer, a audiência realmente começou antes, mas a parte estava presente.
acompanhada da estagiária, e foi informado que não haveria mais prova a produzir. E consta que o senhor apontou a senhora Jéssica Martins, estagiária, como testemunha da reclamante. A sentença, inclusive, diz que essa atitude beira a má-fé. Eu diria que ela flerta com a má-fé. Eu acho que, estando a parte presente, dizendo, acompanhado do estagiário, e está realmente fidedignamente registrado aqui, que não havia mais prova a produzir, e que a estagiária depois seria convertida em testemunha, é um comportamento realmente que desvia da conduta ideal, digamos assim. Pois bem, dito isso, não haveria mais prova a produzir, foi encerrada a instrução, e, no tocante ao mérito, há uma perícia determinada pelo juízo, e eu, se estivesse a julgar esse processo em primeira instância, havendo a perícia apresenta as conclusões, dizendo, por exemplo, que o assento, sendo de couro, não é ideal, pode ser mais confortável, mas pode não ser ideal do ponto de vista ergométrico, mas são questões que podem ser adaptadas e, portanto, não haveria motivo para a rescisão indireta do contrato. Então, peço vênia, mas é esse o meu voto. Mantenho o voto eminente relator. Eu peço vênia ao advogado da tribuna pela sustentação, mas eu acompanho o relator em integralidade. Doutor Fernando, por gentileza. Também acompanho. Doutor presidente, só um adendo, rapidamente. Matéria de fato, doutor. É uma coisa, só um esclarecimento, bem breve para eu poder me ausentar. O que aconteceu na audiência é que, ao tomar conhecimento a recorrente de que a audiência foi antecipada, sabendo ela que eu estava para chegar, inclusive eu encontrei com ela lá embaixo, no saguão ali da Augusto de Lima, ela estava lá na frente do elevador, eu falei, vai subindo. O senhor vai me desculpar, mas não, aí já extrapola um pouco, tem todo o nosso respeito, mas eu agradeço porque, assim, a manifestação do senhor. Porque eu fiz questão de vir cá, presidente, porque esse termo má-fé é uma questão que não passa na minha conduta, sabe? Eu sempre pautei minha conduta, minha vida profissional na mais lisura, então eu fiquei assim, acho que eu fiz questão mais de vir aqui para conhecer Vossas Excelências, olhar no olho e me fazer conhecido, sabe? Em forma alguma passou essa má-fé da minha parte. O que aconteceu é que a minha cliente ficou muito constrangida, sem saber o porquê, e a menina que entrou com ela era minha testemunha. Coincidentemente, ela era estudante de Direito também. Então, na hora, aquele 4 de paus, ficou sem saber o que fazia, sem experiência alguma, fizeram essa questão. Tá certo, doutor. Mas porque ela não tem conhecimento. É só por isso. Tá? Muito sucesso na profissão. Agradeço o conhecimento de vocês, a forma que vocês me atenderam aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, seguinte. Relator desembargador Fernando Viegas, número 13 da pauta, processo número 10584. Inscrito o advogado Renan de Araújo Prestes. 13 da pauta. Quem é o relator? Doutor Fernando. Muito bem. Por gentileza, doutor Fernando, quando puder, a conclusão do voto. Pois sendo, os recursos no mérito negando provimento ao apelo da ré e dando parcial provimento ao do autor para reverter a dispensa por justa causa em imotivada. E, em consequência, deferindo ao reclamante as verbas rescisórias decorrentes, que eu estou citando aqui quais são, incluindo a multa do artigo 477, conforme se apurar a liquidação de sentença, autorizada a compensação de parcelas já pagas a idêntico título. Determinado ainda, sejam fornecidos todos no prazo de 10 dias após intimação específica, TRCT, no Código SJ2, chave da conectividade para levantamento do FGTS, guia CDSD, sob pena de indenização substitutiva do seguro-desemprego, caso ocorra perda do benefício por culpa patronal. Deverá reclamar ainda em 10 dias certificar a data da saída da CTPS obreira, fazendo constar sob pena de multa diária. Aqui também eu pus limitado a R$1.000, eu não limitaria, mas não vi manifestação contrária. Majorado o valor da condenação de R$4.000 para R$20.000, com custas pela ré no importe de R$400. Muito bem, esse é o voto. Doutor Renan, por gentileza, com a palavra. Bom dia, ilustríssimo presidente. Bom dia, demais membros da bancada. Com data vênia, eu discordo do voto do relator. É um processo em que toda a prova cabal está
inserida no processo. Vou começar lendo um código de conduta da reclamada, o código de conduta da NEMAC, no item 4.7, que diz: presentes serviços e favores nunca devem ser oferecidos ou recebidos em troca de um tratamento preferencial em qualquer negociação comercial. E ainda o artigo 482 da CLT, como Vossa Excelência sabem, dá o direito ao empregador a rescindir o contrato de trabalho quando o empregado comete faltas graves que abalem a confiança depositada pelo empregador. Bom, como você disse nos autos, o autor recebeu de um dos fornecedores da Ré, o senhor Alexandro Valdec, da empresa Valbert Modelação, em 17 de 11 de 2015, passagens aéreas internacionais como uma forma de presente ao comprador empregado da Ré. Importante destacar que o autor nunca informou a empresa suposta amizade ou relação íntima, ou relacionamento mais próximo com qualquer representante de um dos fornecedores. O código de conduta da NEMAC, da Ré, juntamente com a política de conflito de interesse da empresa, é clara a respeito dessa regra. Empregados que estejam passando por situação de conflito de interesse devem informar a situação imediatamente ao gerente de RH e não tomar nenhuma decisão. Uma terceira pessoa deverá ser envolvida para que a imparcialidade seja solvida. Restou comprovado nos autos que tais passagens adquiridas pelo senhor Alexandro, fornecedor da empresa Valbec, essa amizade íntima, ele nunca comunicou à empresa, mesmo sabendo das regras internas. Inclusive, o senhor Sidney Geraldo, reclamante, ele assinou um documento declarando expressamente ter lido todas as políticas internas da reclamada, declarando que não possuía nenhuma situação de conflito de interesses. Inclusive, situação essa que ele ratificou em seu depoimento pessoal em audiência de instrução. Então, restou provado que consta nas políticas internas da empresa e qualquer situação que viole a política global devia ser anteriormente e previamente informado à empresa, sob pena de ou justa causa ou uma punição. E é uma falta grave porque o reclamante adentrou a empresa sabendo dessas políticas, tendo assinado esse referido documento. O autor, ele representava a empresa perante o fornecedor amigo e sequer informou previamente os gestores da Ré, descumprindo, portanto, a política interna da empresa. Analisando os relatórios de compra e venda, outro fato importante a ser destacado, constatou que o autor efetuou compras diretamente com esse fornecedor e durante esse período de atuação do comprador reclamante, apurou-se quantias que somaram mais de 20 milhões, quantias nunca antes atingidas pela empresa com esse fornecedor, antes da admissão do autor e logo após que o autor foi demitido por justa causa. Na época do autor, estando essa Valbert no topo das negociações do autor, fato que obviamente chamou muita atenção da empresa. E outro fato importante a ser destacado é que, tendo acesso aos relatórios dos demais compradores, ficou evidente que o valor tão expressivo atingido pelo autor em nome da Ré com esse fornecedor não foi atingido em relação aos outros compradores. Ou seja, enquanto os outros compradores atingiu um valor de 900 mil, 1 milhão, 2 milhões de reais com esse fornecedor Valbert, o autor atingiu 20 milhões, é uma quantia muito acima, o que levou a empresa a investigar o caso e, após um procedimento interno de investigação, de análise e todo o cuidado para não ser feita nenhuma injustiça, apurou-se que, devido aos fatos, com base em análise de relatórios e com base na informação de que o reclamante tinha amizade íntima com um dos fornecedores, que era Valbert, sendo prática proibida pela empresa, e mesmo assim, e foi por isso que a empresa tomou essa decisão da justa causa, que deve ser mantida. Outro fato importante a ser colocado é que foi colhido em audiência e juntado no processo que, após a saída da empresa, a Valbert deixou de ser a principal fornecedora da Ré. Assim que o reclamante foi demitido por justa causa, a partir desse momento, os dados, relatórios, números comprovam que a Valbert diminuiu muito essas compras com a reclamada. Passando de 20 milhões, apresentou valores totais de 900 mil. Então, é um fato muito importante a ser observado, porque foi um valor muito inferior aos oferidos na época que o autor era comprador e tinha essa amizade íntima com o senhor Alexandro.
Então, toda essa situação colocou em xeque todo o processo de compra do autor, que deve ser uma análise estritamente técnica. Portanto, comprovado nos autos esse desrespeito do reclamante em relação à política interna da empresa, a esse conflito de interesses, que o autor fez a declaração de que estava ciente de todos os riscos e deveria ter avisado o departamento de RH, juntado com todos esses relatórios e números que comprovam esse favorecimento à empresa Valbert, a sentença, Vossa Excelência, deve ser mantida. Essa reversão de justa causa não pode ser aplicada no voto, com todo respeito e data máxima vênia. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Fernando, por gentileza. Senhor presidente, o reclamante realmente cometeu falta grave, né, que merecia alguma punição, mas não dispensa por justa causa. Ele não causou nenhum prejuízo para a empresa, pelo menos não há prova disso aqui nos autos. Ele promovia listas de compras, mas não era ele que comprava. As compras tinham que ser autorizadas pelo gerente. Dependendo do valor, até por um comitê de compras. Então, nem o gerente tinha o poder de causar esse dano. Eu entendo que, no caso aqui, aplica-se ao reclamante desse processo o mesmo que nós aplicamos aqui em diversos casos em que 2 empregados cometem a mesma falta, a empresa dispensa um, não dispensa o outro. Aqui é o fornecedor. O fornecedor é que ofereceu vantagem, segundo a empresa, para o reclamante. O reclamante foi dispensado. Essa empresa continua fornecedora. Que prejuízo ela causou, então? Essa empresa não podia nem mais passar na porta da reclamada se ela praticou, junto com o mesmo reclamante, os danos que foram aqui mencionados pela empresa ao dispensar o reclamante. Então, o ponto mais importante, dispensa o reclamante e não rescinde o contrato com a empresa fornecedora, que até nos dias atuais continua sendo fornecedora, inclusive, como relatado aí da tribuna. Embora tenha caído o volume, essa empresa não perdeu a confiança. Por que o reclamante vai perder? Eu não vejo motivo para tanto. Então, se dispensou o reclamante, tinha que rescindir o contrato com essa empresa também, que até ela é maior culpada, que ela que ofereceu a vantagem. Ela que fez o pagamento. Então, por esse motivo, eu mantenho a minha proposta. Mantenho o voto eminente relator e eu consulto os demais como voto. Doutora Cristiana, por gentileza. O relator. Acompanho o eminente relator. Doutor Mauro. O doutor Fernando tem inteira razão. Há um conflito de interesses aí, mas acontece que ele não tinha autonomia para esse volume de compra sozinho. O volume de compra sozinho é baixo. E se continua fornecendo, é a tal história. Né? Se a gente transportar isso para o poder público, pune o corrupto, não o corruptor. Né? Se, de fato, não continua fornecendo, né? Então, eu acompanho integralmente. Nesse ponto, eu sou até mais radical. Ainda que comprovasse prejuízo e excesso por parte do reclamante, os 2 culpados têm que ser excluídos, não só um. Então, o erro foi da empresa e não puniu os 2. Puniu só um. É discriminatório. Muito bem. Posso fazer um esclarecimento, Excelência? Matéria de fato, doutor. Sim. Porque, como Vossa Excelência disse, quem estava submetido às políticas internas da empresa era o reclamante. O fornecedor apenas apresentava a proposta e os compradores, passando o limite em que eles eram autônomos para fazer a compra, ele repassava ao comitê de vendas. Então, o fornecedor não estava perfeitamente adentro às políticas internas. Muito obrigado. Doutor Cristiano. Só para acrescentar, então. O fornecedor não estava. Então, ele pode fraudar, pode se beneficiar, e a empresa aceita porque não estava no regimento da empresa. Não pode. Pode, inclusive, comprar o funcionário dela para poder vender. Não, aí não justifica, data venda. Mantenha o voto eminente relator, doutora Cristiano. Já houve? Não, inclusive no site da Valbert aqui, consta como cases a Texid, a Nemac, a Tupi. Está aqui, no site, até hoje. Só abrir a internet e ver. Lá. Muito bem. Doutor Mauro? Sim, eu já manifestei. Então, prevalece o voto do relator. Unanimidade. Doutor Renan, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. Seguinte. Relatora desembargadora Cristiana Fenelon, número 29 da pauta. Processo número 11454, inscrita advogada Dilmara Dias Gomes, 29 da pauta. Abrindo, Excelência.
Doutora, quando puder, a conclusão do voto, por gentileza. 29, né? 29 da pauta. Bom. Eu conheço dos recursos interpostos pela Caixa Participações S.A., Caixa Par, quinta reclamada, pelo Banco Pan S.A., segundo reclamado. E também o recurso do reclamante. Rejeito os preliminares, no mérito, nego provimento ao apelo das reclamadas, dou parcial provimento ao recurso do autor para acrescentar a condenação pagamento em dobro dos 10 dias de férias para cada período aquisitivo imprescrito em que não ha havido usufruto integral. Natureza indenizatória da parcela acrescida e mantém o valor da condenação por ser compatível. Essa é a proposta de voto, né? Doutora Dilmara. Doutora Dilmara, por gentileza, com a palavra. Bom dia, presidente e demais embargadores aqui presentes na turma. Em relação à terceirização lista e lista, como que ficou o julgamento dessa questão? Vai ser mantido a ilicitude de terceirização, desembargador? De emprego, recurso segundo reclamado. Um momento. Eu estou mantendo a decisão por fundamento diverso. A parte autora laborou subordinada ao segundo réu desde o início das atividades. Como se observa, contrariando o que foi dito na defesa, o preposto confessou que o reclamante sempre desempenhou as mesmas funções, confirmando que não houve alteração das atividades do reclamante quando registrado como empregado da Panserv e depois quando registrado como empregado do Banco Pan, sendo mais um elemento que corrobora a existência do vínculo de emprego desde 2 de agosto de 2011. O conjunto probatório analisado dá conta que o autor realizava funções típicas de bancário. Não se trata de terceirização, porque o vínculo, apesar de ter se formado inicialmente com a primeira reclamada, de fato, o reclamante sempre foi empregado da segunda, que dirigia e fiscalizava a prestação de serviços. O contrato de trabalho celebrado com a primeira reclamada foi autêntica fraude com o único intuito de burlar os direitos trabalhistas do reclamante. E o obreiro sempre foi empregado da segunda. O banco proprietário é proprietário da Panserv. Além disso, eles fazem parte de um grupo econômico. E no grupo, o empregado é empregado do grupo, né? Não fosse isso, os demonstrativos de pagamento anexados pelo autor consignam a logomarca, inclusive, do banco, podendo ser invocado em favor do reclamante a tese do empregador único, súmula 129 TST, é o grupo. Tudo está a evidenciar que o banco se utilizava da empresa, do grupo econômico ou de sua propriedade, como se um mero departamento fosse, a fim de disponibilizar produto bancário, financiamento de veículos ao cliente final. E, ao mesmo tempo, precarizava relações de trabalho, violando os direitos trabalhistas. Na realidade, mais um físico, não houve terceirização de mão de obra entre o primeiro e o segundo reclamados. O reclamante sempre foi empregado do Banco Pan, conquanto a Panserv tenha formalizado o registro do vínculo. Tanto é assim que, sem solução de continuidade por ponte próprio, o segundo reclamado, no curso da contratualidade, assumiu o vínculo e também foi ele, o Banco Pan, quem formalizou a dispensa do empregado. É um grupo só, então é empregado do grupo. É isso. Nem há que se falar aqui em terceirização, é grupo. Ok, excelência, não estou atacando a questão por aí, por outros fundamentos. E a Lei 13.429/17 não se aplica a esse contrato, que é anterior. Muito bem. Doutor, mantém o voto da Mantém o voto com esclarecimento, pois não, doutor? Só queria falar em relação à comissão de férias, que a desembargadora... Uai, mas... Tá. De novo? Já teve... Sustentou ou não sustentou? É porque eu entendi que tinha sido só a pergunta, Tá, foi por causa disso. Mas se já houve se entender... Eu não estou entendendo, sustentou ou não? Já houve sustentação. Eu peço vênia, relatora mantém o voto como apresentado. Mantém. Doutor Mauro. Sim, inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu também, com todo respeito, doutora Gilmar, eu acompanho o voto do eminente relator. Obrigada.
Muito obrigado. Desculpa, Cristiano. Não, tudo bem, tranquilo. Aqui foi o grupo mesmo. Agora nós acabamos as tentações orais no PJE. Vamos terminar os meus, que os outros estão lá dentro, né? É porque tem um advogado aí para inscrição do físico. Aí, imediatamente nós podemos ir para o seu. Não tá tem certo. problema não, até para aproveitar que já tem a composição. Mas é só, por favor, doutor Gilberto. Pauta física, número 3 da pauta, processo número 1195. Não tem, o doutor Fernando não está aqui. Por isso que eu falei. Desculpa. Então vamos aproveitar, só aguarda um minutinho, por gentileza. E a gente... Desculpa, viu, Cristiana, mais uma vez. Vamos então nos da doutora Cristiana. É no 9, encerrar né? aqui, isso. 9, Vossa Excelência fica vencido em honorários. Então, pronto. No 15... Também acho que é a mesma coisa. Honorários também. Honorários, acompanho bem lançado o voto. 15, 20 também. Também honorários. E acabou. Só isso. Os demais votos ficam aprovados à unanimidade, sendo voto da eminente relatora, doutora Cristiana. Vamos à sala de EDs, então, da doutora Cristiana. Esse é o que foi votado, não é esse? Esse é aquele do sindicato, foi retirado. Esse eu já fez a adaptação? Foi o adiado, né? Que era o doutor Mauro tinha pedido. Eu vou mudar a emenda. O 2, eu acompanhei a divergência de Vossa Excelência. Faz um novo voto. O doutor Mauro está vencido. Já fiz um novo voto. Beleza. Eu acompanhei e dei a insalubridade conforme sugestão. Muito obrigado. O doutor Mauro fica vencido ou acompanha a relatora nessa? Fica vencido. O doutor Mauro fica vencido. Esse foi o 2, agora o 6 da pauta. O 6 eu já adequei aí a sugestão. É só alteração, obrigado. Já os coloquei demais, lá. Eu não vi. Não tem divergência, fica na forma apresentada pelo eminente relator. Certo. Agora não tenho votado. E agora, com o retorno do doutor Fernando, nós vamos ao último processo da pauta dos processos físicos, encerrando as tentações orais por hoje. Não foi na ordem. Não, eles fazem por outro sistema. Outro sistema. Processo físico número 3 da pauta. Processo número 1195. Relator, desembargador Marcelo Pertence. Revisor, desembargador Fernando Viegas. Inscrita, advogada Marta de Lima Carvalho Ribeiro. Eu estou conhecendo o recurso ordinário do autor e dando parcial provimento para fazer constar no dispositivo da sentença a aplicação da prescrição trintenária do FGTS nos termos da súmula 362.2 do Código, do TST, em relação ao pedido deferido de indenização substitutiva das diferenças entre FGTS e mais 40% devido que foi efetivamente recolhido. Com êxito do recurso ordinário apresentado pelo réu, e dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do índice de correção do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015. Essa é a proposta de voto. Doutora Marta, por gentileza, com a palavra. Ilustríssimo senhor relator, desembargadores, é um prazer sempre estar nessa casa. O inconformismo do reclamante, neste caso específico, foi porque a empresa não apresentou os documentos solicitados por ele e determinados várias vezes a juntada pelo juiz. E, inclusive, sobre as penas do artigo 400 do CPC. Né? São relatórios gerenciais confessados como existentes. Né? Os próprios peritos falam nas conclusões das duas perícias, porque não foi possível apurar, né? Porque ante a ausência, e a ausência considerável de 2010 a 2013, quase 3 anos, sem juntar os relatórios. Inclusive, os peritos só puderam apurar as comissões, as diferenças, e eles apuraram com base no que a própria reclamada disse, né? Mas que não provou. E eu quero só chamar a atenção para Vossas Excelências, porque, neste caso específico, e aqui tem que ser realmente verificado com muito cuidado, é que o preposto, né, ele indagado, isso consta na ata, indagado por várias vezes qual é o parâmetro de apuração dos percentuais, respondeu que, conforme diretrizes da empresa, sem, na verdade, responder à pergunta propriamente dita e sem apontar o fato
quais seriam tais parâmetros, dizendo apenas que varia de acordo com o faturamento, sem apontar percentuais e parâmetros objetivos. Prosseguindo, disse que existem relatórios de venda de reversão que estão nos autos, que existe relatório de venda por vendedor, que existe relatório de venda total da loja. Isso não foi apresentado, de 3 anos. E não foi possível fazer apuração. A apuração que foi feita e foi dado e foi verificada a diferença, levando-se em consideração, não foram os parâmetros da inicial, não, os parâmetros da empresa. Então, a empresa falou que pagou tais percentuais sob tal base de cálculo. Apurado, várias diferenças foram dadas na decisão. Só que a empresa ela é convocada a apresentar, sob as penas do 400, aí isso está claramente aqui na folha 870, 877, o juiz, inclusive, falou que ia proferir a sentença nessas bases. O que a juíza fez? Que não foi o juiz que determinou a juntada. Ela simplesmente mandou apurar pela média que tinha sido apurada anterior. Mas isso não é real. O reclamante, desde o inicial, fala que, como gerente, ele não sabia como que era feito essa... Eles realmente não sabiam. E o preposto, ele confessa que nem o preposto soube falar os parâmetros em que se dava essa questão. A defesa não fala, o preposto não fala, o perito não conseguiu apurar e a empresa deixa de apresentar a documentação, que é a obrigação dela, e simplesmente não acontece nada. Ela apresenta, então, o período que convém e depois ela é beneficiada pela apuração, pela média daqueles que ela apresentou. E o reclamante sai prejudicado por causa dessa inércia. E o artigo 400 do CPC é flagrante, né, em dispor que, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros fatos que, por meio de documento ou coisa, a parte pretenderia provar. E o requerimento... e se provar se o requerido não efetuar a exibição, nem fazer declaração. Agora, qual declaração que não tem? Não existe, porque o próprio preposto confessou que tinha. Então, não tem lógica essa apuração. Para mim, aqui a empresa está sendo beneficiada e pela sua própria torpeza. E ela não apresenta documentação, o gerente não tem como apresentar, o juiz determinou várias vezes, os peritos falaram isso várias vezes, que não tinham condição de apurar sem a documentação, e o reclamante sai prejudicado em razão dessa questão. Então, eu peço a Vossas Excelências que aplique a pena de confissão, tanto pelo desconhecimento do preposto sobre os parâmetros que eram realmente apurados, como também em razão da não exibição dos documentos. É nesse aspecto que eu peço a reforma de Vossas Excelências, aplicando-se, inclusive, o 400 CPC, que foi as folhas 870, determinado pelo juiz, sob as penas do artigo 470 do CPC. Obrigada, Excelências. Eu que agradeço a manifestação, parabenizo Vossa Excelência, mas eu vou manter o voto como apresentado. Eu faço uma análise desse laudo pericial, inclusive, efetivamente, a ausência de documentos durante determinado período, desculpa. Sim, mas essas informações foram apresentadas, o laudo ele é substancial, inclusive, a discussão aqui se restringe exclusivamente à questão das diferenças de comissão no geral, porque aquelas de reversão foi utilizado o laudo pericial para poder fazê-la e não foi objeto de insurgência do autor. Mas o fato é que o autor afirmou que a percentual era de 1% e os elementos de prova não demonstram esse percentual de 1%. Então, com todo respeito, fazendo coro aí nesse aspecto com a perícia, eu, sem querer prejudicar ou um lado ou outro, ou beneficiar indevidamente uma das partes, data máxima vênia da sustentação oral, eu entendo que o voto traz as justificativas para isso, de manter o voto como apresentado, com todo respeito. E consulto como votos os demais, doutor Fernando. Estou de acordo. Doutora Cristiana. De acordo. Então, prevalece o voto do relator, unanimidade, doutora Marta. Muito obrigado pela participação. Excelências. Um ótimo final de semana. Um bom trabalho. Muito obrigado. Tudo de bom. E, então, encerramos as sustentações orais. Vamos rodar... Começar com quem?